Amigos da nossa TV Serra Farroupilha, olá, tudo bem? Estamos começando a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, o assunto do momento aqui na pauta da programação da nossa TV Serra Farroupilha. Nós estamos no ar pelos canais 26 e 526 da NET em Farroupilha e ainda disponíveis também pelas redes sociais. Por exemplo, no Facebook TV Serra Farroupilha, você acompanha esse programa na íntegra. Também você pode conferir toda a nossa programação no nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha. Ali tem todos os conteúdos gerados e produzidos pela nossa TV Serra. E ainda tem o Instagram, que também leva os principais destaques do momento da nossa programação. A entrevista do dia hoje, novamente aqui nos estúdios, eu estou sozinho e nós estamos utilizando também a nossa entrevista do dia, mantendo contato com muitas pessoas por meio da videochamada, teleconferência, como queiram, utilizando o Skype, outras ferramentas também que nos possibilitam ter a imagem e o áudio de nossos entrevistados. E hoje eu tenho certeza que todos vocês estarão apreciando muito a nossa entrevista, porque o nosso convidado hoje é uma pessoa por demais conhecida, por demais seguida, apreciada, o Frei Jaime Bétega. O Frei Jaime Bétega, diretamente de Caxias do Sul, conversou com a gente e nos deixa também a sua mensagem sobre esse momento em que nós estamos vivendo de isolamento social, de mais reclusão às nossas casas, enfim, as famílias mais unidas, enfim, como nós podemos aproveitar também esse momento em que nós estamos mais por casa, orientados a ficar em casa para cuidar da vida, e de que forma a gente pode fortalecer os nossos relacionamentos e, acima de tudo, fortalecer também a nossa dimensão espiritual, os nossos valores, enfim, a nossa vida, um olhar para a vida. E o Frei Jaime trouxe algumas frases muito bonitas. A vida sempre deu sinais, ele vai nos falar isso. Outra frase, quando eu perguntei ao Frei Jaime se a humanidade estava desorientada, ele diz que talvez a humanidade estava vivendo a cultura do individualismo como fosse normal, vivendo a normalidade do individualismo. E ele mesmo diz que a crise é sempre uma oportunidade que temos para colocar nos eixos o que estava descompassado. E outra frase bastante forte, não tem nenhum mal que não traga sempre um bem maior. Então, uma conversa muito especial com o Frei Jaime Bétega. Vamos a esta conversa. Frei Jaime, muito obrigado por atender a nossa TV Serra Farroupilha. É sempre um grande privilégio, uma grande oportunidade poder conversar com você. Tudo bem, Frei Jaime? Obrigado, Leandro. Muito obrigado. Também obrigado a todos os amigos que estão acompanhando nesse momento. Alegria de estarmos juntos. E nunca a gente pensou que a tecnologia seria tão utilizada e de uma forma tão eficaz, porque estamos eliminando distâncias e estamos mantendo a continuação da vida, da comunicação, dos fatos, num ritmo normal. E eu fico pensando, se não existisse esse mundo das redes sociais, por exemplo, e também dessas facilidades, já que não podemos nos deslocar, de nos comunicarmos, certamente o nosso sofrimento seria muito maior. Bom, cada fato ele pode ser visto a partir de diferentes óticas, muitas óticas. Cada pessoa tem a sua percepção, dependendo do mundo que ela carrega dentro de si, dependendo do modo como ela entende esse mundo, como ela vê os fatos, o cotidiano e assim por diante. Nós não podemos esquecer uma coisa muito simples, é que a vida sempre deu sinais. A vida sempre foi marcada por sinais. Nós estamos no início do outono, algumas folhas já começam a cair, é um sinal.
Nós achamos isso normal, corriqueiro, porque as folhas sempre caem, mas é um grande sinal. Então, nós também estamos, talvez, num ritmo, nós vínhamos num ritmo onde que os sinais já não tinham toda aquela comunicação, já não despertavam a atenção, os sinais não conseguiam prender um pouquinho o nosso agir, o nosso entendimento, a nossa reflexão. Nós fomos surpreendidos por algo que no início achávamos, como foi utilizado de uma forma um pouco vulgar, uma gripezinha, um resfriado. E, no entanto, nós tivemos que aprender também o que significa uma pandemia. Nós tivemos que entender por que era o número 19 desse vírus. Tivemos que entender toda essa versão toda, e também nós nos damos conta de uma cura muito simples, a higiene. Eu fico pensando, quem de nós alguma vez imaginou que nós iríamos passar álcool no carrinho do supermercado? E às vezes tu ia para o supermercado e, dependendo do dia de movimento, tu pegava um carrinho que recém tinha sido usado e às vezes não estava limpo, estava pegajoso, e a gente não se importava com isso. Hoje a gente toma distância nas filas, hoje a gente tem um cuidado muito grande com a higiene das mãos, né? A cura é muito simples, mas nós não sabíamos mais fazer o que era simples. A gente já não tinha mais o costume de ficar bastante tempo em casa. Nós estávamos todos numa velocidade muito grande. Então, esse momento, como ele é novo, e as nossas gerações, as gerações que estão se encontrando, que estão nesse momento vivendo a história, elas não tinham sido visitadas por uma situação assim. Então, é um fato totalmente novo. Outra coisa, é um fato que está acontecendo em tempo real em todos os recantos do mundo. A tal ponto que a gente vê, assim, o quanto todos os dias se tem boletins do mundo inteiro, porque está chegando para todos, para todos. Onde que se tornou mais grave? Onde o cuidado demorou para chegar? Onde que a coisa está sendo um pouquinho mais leve? Onde o cuidado chegou em tempo. E o cuidado não é uma responsabilidade pessoal única. Não é só a pessoa que ela tem que ter essa consciência do cuidado. Nós somos cuidados por um poder constituído. E dentro do poder constituído, em todas as esferas, nós temos um setor que olha a saúde. E esse setor da saúde, para mim, meu ponto de vista, se eu tenho que confiar, eu tenho que confiar no setor da saúde. Nos técnicos profissionais da saúde. Da saúde. E aí, o que a gente pode perceber? Que o próprio poder constituído nem sempre acredita no profissional da saúde. Então, talvez essa insegurança. Então, nós estávamos sem conhecimento, assustados com a avalanche de notícias, mas também faltou para nós quase que aquilo que um pai normalmente fazia mais no passado e dizia, olha, para onde que é para ir? Para lá. Aquilo que um capitão de um time de futebol faz com a equipe, para onde nós vamos chutar? Né? Então, nós precisamos dessa orientação. A humanidade está já desorientada, vamos dizer assim? Eu acho que a humanidade estava vivendo a normalidade do individualismo. Eu acho que nós tínhamos assimilado a cultura
pensa em ti, dá conta do teu pão de cada dia, faz as tuas coisas, não dá bola para o outro, não, tu não tem nada a ver com as outras pessoas. Eu acho que nós estávamos assim, cada um pensando em si. Isso é também o individualismo, tem uma paternidade que é o capitalismo, o materialismo, que manda cada um pensar em si, né? E quanto mais coisas cada um conseguir acumular, melhor, mais ele vai estar bem. E aí tu vai ver assim, Leandro e todos os que estão nos acompanhando pela TV Serra, a epidemia, a pandemia, atingiu quem tinha muito e quem tinha pouco. Todos. Então, e olha só, mas olha que também, que passos nós estamos dando hoje. Entre a abundância e a carência, é preciso que tenha um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio entre a abundância e a carência? Quem tem muito e quem pouco nada tem? O suficiente. Então, existia um ponto de equilíbrio. Neste momento da história, por medo, por volta à espiritualidade, por senso de humanismo, humanitário, nós estamos dando conta, olhando para o ponto de equilíbrio. Por isso que uma crise, ela é sempre também uma oportunidade de colocar no lugar o que estava descontrolado, descompassado. E esse colocar no lugar significa, para mim, eu olho, Leandro, o que aconteceu, por exemplo, no Hospital São Carlos de Farroupilha. Em questão de poucos dias, a comunidade de Farroupilha e outros amigos conseguiram dar conta de aparelhos, de respiradores para o hospital, de uma forma muito significativa. Eu acompanhei um pouco o desenrolar desse fato e eu fiquei muito, muito impressionado. E muito impressionado. Nós estamos lidando nesses dias com a questão... nós temos 20 projetos sociais. Muitos dos projetos sociais, a população, os usuários desses projetos tiveram que ficar em casa. E a nossa pergunta, a minha pergunta era justamente essa: aqueles que iam para o projeto, idosos que passavam o dia, ganhavam todas as refeições, eles estão tendo todas as refeições em casa? Talvez não. Então, nós estamos com cestas básicas, eu estou pedindo leite para as pessoas, cestas básicas. Um jovem agricultor reuniu os amigos e conseguiu 3 toneladas de cebola, batata e moranga. E aí eu fico pensando, nossa, então tá certo, não tem nenhum mal que não traga um bem maior. Nós estávamos caminhando, cada um no seu ritmo, cada um sem tempo, todos sem tempo, e de repente a gente se ouviu obrigado a ficar em casa. Como vai ser depois, economicamente, como vai ser o sustento, eu não sei. Eu só acho que numa família, se tem uma fatia de pão e tem 4 pessoas, nós vamos ter que repartir a fatia de pão em 4. Agora, eu não posso me desesperar. Como vai ser? Tenho que ter prudência em relação à economia, sim, mas eu tenho que pensar, assim, que o maior ganho amanhã é estar vivo. Hoje, estar vivo hoje. Eu não tenho medo de ter poucas coisas, porque nós podemos fazer a experiência de ter pouca coisa e viver com pouco. Agora, nós precisamos estar vivos. Para estar vivos, nós não podemos nos agrupar, estar com muitas pessoas no mesmo espaço. Então, por isso, essa questão de estar confinados dentro de casa. Não é confinamento dentro de casa.
Confinamento é cada um no seu lugar e não saia do lugar. Não, nós estamos dentro do lugar onde a gente tem a maior liberdade e onde a gente tem a maior espontaneidade, que é o nosso lar e a nossa família. Claro, tem avós que não podem ver netos, netos que não podem ver avós, filhos que não podem ver os pais e assim por diante, né? Mas vai passar, tudo vai dar certo. Então, nós estamos vivendo um momento, nós não fomos obrigados a ficar no local de trabalho presos. Foi pedido que a gente ficasse na casa da gente. Na casa da gente, tu sabe onde que está a caneta que tu guardou, onde que estão as coisas. Então, nós estamos no nosso lar, nós estamos no nosso lar. Então, eu vejo que as pessoas estão muito... Nós temos que nos acalmar, muito pensando como é que vai ser, como é que não vai... Pessoal, se tem que fechar um negócio e começar tudo de novo, mas tu tá vivo, é o suficiente. É o suficiente. Sabe, esta semana também eu tive a oportunidade, o senhor fala da campanha que ocorreu aqui em Farroupilha em favor do Hospital São Carlos, mais de R$1 milhão que foram arrecadados para a compra de respiradores, camas, enfim, os kits para equipar a UTI do coronavírus no Hospital São Carlos. Mas nesta semana eu fiquei com ela em torno de 2 horas, a empresária Maria de Lourdes Anselme, Malharia Anselme de Farroupilha, produzindo muitas máscaras, jalecos, toucas, propetes para os pés também, doando para o Hospital Geral em Caxias, para o Hospital de Farroupilha, o Hospital de Porto Alegre. Os pedidos eram muito intensos. No tempo que eu estive com ela, foram 3, 4 ligações, e ela me disse numa entrevista algo que me tocou muito. Ela disse: graças a Deus, a Anselme tem cartucho para queimar. Mas eu falei para os meus filhos, se nós quebrarmos, nós vamos começar de novo, mas eu não quero que se percam vidas, porque nós precisamos estar bem, precisamos da vida. Então, que reflexão bonita, né, Frei Jaime? Embora nesse contexto de dificuldade, acho que todos estão olhando e dando um valor à vida que talvez antes nós não dávamos, nós banalizávamos algumas coisas. Agora parece que Deus, a espiritualidade e a vida voltam a ter uma referência e ser o nosso grande norte. É uma forma da humanidade também aprender. A história da humanidade, ela foi feita de recomeços. E os momentos mais produtivos e intensos, os momentos mais significativos da humanidade, eles aconteceram depois de alguma catástrofe, depois de uma crise, depois de um incêndio, depois de uma enchente. Quem ficou, recomeçou. Por isso que o valor da vida, e o valor da vida em família, nós estamos recuperando os laços que talvez não tínhamos mais tanta consistência, esses laços. E nós estamos recuperando esses laços. Então, hoje, estar vivo, cuidar-se, eu acho que é uma dádiva, é um dom. Estar dentro de casa, conhecendo mais uns aos outros e às vezes nos desentendendo também, não é o fim do mundo. O fim do mundo era ter que perder um familiar, alguém. Isso é mais triste, não é irreversível. Agora, dar uma parada, mas até quando? Pessoal, de novo, nós voltamos a quem tem a voz para dizer quando que nós vamos poder voltar à normalidade, mas não à loucura de antes. A normalidade da vida, que consiste em trabalhar, mas que consiste também em conviver, em celebrar a vida. E olha só, a questão da espiritualidade. A gente precisou ficar diante deste cenário grave e também que nos proporciona medo, insegurança, ansiedade, para a gente dizer: Senhor, cuida de nós, cuida de nós. Então, nós vamos sair fortalecidos de tudo isso. Nós vamos sair fortalecidos.
mas é preciso que cada um assimile uma lição. Apreenda, vamos colocar 2 E's aí, aprender, apreenda o que de fato ficou. E quando eu digo isso, eu tenho que dizer a partir de mim. Se eu quero uma nova humanidade, essa nova humanidade começa por mim, e não pelos outros. Não quero que os outros mudem. Os outros também podem mudar, mas eu quero mudar. Eu quero ficar de uma forma um pouquinho mais leve a vida. Eu quero olhar para os lados, porque tem tanta gente que precisa. E olha só, nós também estamos com equipe de costureiras fazendo máscaras. Tem pessoas, bom, tem a Universidade de Caxias do Sul produzindo álcool gel e também máscara, protetores. E aí a gente vê assim, como são felizes as pessoas que estão conseguindo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, tantas coisas ao mesmo tempo. O amor ao próximo. Talvez é o que estava precisando, nós nos voltarmos também para o próximo e ver que tudo aquilo que era motivo de queixas, de lamentações, se tornaram insignificantes diante do sofrimento de tantas pessoas que a gente tomou conhecimento agora, né? Com certeza. Eu, Jaime, nunca como castigo de Deus, mas talvez um chamado de Deus. E olha o tempo propício que acontece isso, justamente na Quaresma, que é o momento em que nós mais devemos voltar para o nosso interior, a conversão, uma mudança de vida, e Deus nos cria essa oportunidade, nos cria esse momento, nesse fato tão especial, né? Nessa época muito especial. Então, tudo tem a ver, né? Quem diria que na Quaresma nós iríamos fazer quarentena? Quem diria que um dia... Então, é uma Quaresma onde nós estamos experimentando profundamente o sofrimento. E olha que essa Semana Santa, ela era muito mais um feriadão do que uma celebração. Nós aproveitávamos o tempo e esquecíamos o motivo. Então, a gente esquecia da paixão, morte de Jesus e a ressurreição, e vivíamos mais um feriadão, sem intervalo, né? Então, estamos dentro da Quaresma, principalmente no ano que a campanha da fraternidade nos traz presente o agir compassivo, o sentir compaixão, o fazer algo em prol do próximo. Então, nós temos uma lição aí muito significativa e uma oportunidade. Vai ser uma Semana Santa, imagina todas as igrejas fechadas, inclusive nós vamos ter o Santuário de Caravaggio fechado, coisa que nunca aconteceu, e o santuário era o palco também do encontro de todos os padres da diocese, na Quinta-feira Santa, com o seu bispo, onde que era abençoado o óleo do crisma, dos enfermos e do batismo para todas as paróquias, para todo o ano, né? Então, mas é um outro formato, vamos fazer de um outro jeito? Sim, vamos fazer do jeito que dá. Por quê? Porque nós queremos que a vida ressuscite. Isto é, nós queremos cuidar da vida. Com certeza. Veja, para encaminharmos a nossa conversa também, eu gostaria de uma reflexão sua sobre a atitude do Papa Francisco no dia 27 de março, sexta-feira da semana passada. O Papa rezou sozinho no Vaticano com uma praça de São Pedro vazia fisicamente, mas talvez espiritualmente muito lotada, e o Papa caminhando e rezando, e depois com a bênção Urbit Orbit a Roma e ao mundo. A grandeza desse gesto do Papa Francisco, talvez nós tenhamos dificuldade para mensurá-la em palavras, Frei Jaime. Quem conhece a Praça São Pedro, os 7 meses que eu fiquei em Roma, quando alguém conhecido ia para Roma, eu sempre marcava o encontro na Praça São Pedro, porque a Praça São Pedro, o Papa aos domingos falando da janela,
e nas quartas-feiras, passando no meio do povo, era uma coisa muito significativa, era algo muito profundo, muito profundo. Estar lá na Praça São Pedro era uma bênção. Ver a praça vazia é algo inédito. Inédito porque nem à noite tu não enxerga a praça vazia. Nem à noite, porque é o lugar do turismo, dos turistas, é uma referência. Agora, a cena mais comovente foi o Papa caminhando. Chegando em direção a uma cruz que tem toda uma história muito significativa. Eu acho que não teve quem não se emocionou. Eu conversava com o Frei Max nessa semana por telefone, e ele dizia que Roma, a Itália, está diferente depois deste gesto do Papa. Foi um gesto simbólico, incrível. Alguém caminhando para uma direção. Qual era a direção? O crucifixo. Um crucifixo que tem uma história também de calamidades e assim por diante. Mas aquele homem, nos passos lentos próprios de quem já passou dos 80 anos, aquele homem, ele simbolizou a humanidade que caminha de uma forma sofrida nesse momento, porque não sabe bem qual é a direção a seguir, mas uma humanidade que precisa caminhar e, olha só, precisa também se inclinar diante de algo maior. O mundo precisa se inclinar diante de algo maior. Os cristãos têm Cristo. Cada outra denominação religiosa tem também a sua referência. Mas para nós, tem alguém na cruz, mas que no terceiro dia chegou na luz. Da cruz para a luz, da morte para a ressurreição. Acho que o Papa vai ser lembrado eternamente por este gesto, sem contar todos os outros gestos do Papa Francisco no sentido de solidariedade e de acolhida dos sofredores. Ele destinou um dos palácios do Vaticano, dentro da Cidade Eterna, um dos palácios para pessoas que não têm teto, mas ele tem um grande restaurante para os moradores de rua, tem as máquinas de lavar roupa também para eles. Então, a gente vê assim, o espiritual humanizando. Não basta dizer eu tenho fé. São Tiago, na sua carta, diz: a fé sem obras é morta. Se você tem fé, deixa eu ver o que você está fazendo. Está jogando fora a comida? Mas quem não tem pão na mesa? O que você está partilhando? Que obra você está fazendo? O que você está fazendo que não tem retorno? Porque toda vez que a gente faz alguma coisa, alguém te pergunta, mas o que tu ganha para fazer isso? O que tu ganha em troca? E nós temos que fazer muita coisa, porque a grande troca, se é que o mundo vive de trocas, a grande troca é a bênção de estar vivo. Com certeza. Frei Jaime, muito obrigado por essa oportunidade, por estas palavras inspiradoras, sábias e, acima de tudo, que nos alimentam na fé e na esperança também. E a mensagem é clara: vamos viver esse tempo, vamos também olhar um pouco mais para dentro de nós, fortalecendo relacionamentos. Nada é mais importante do que a nossa vida. Então, nós precisamos realmente cuidar da vida. Eu lembro de uma celebração desta semana que o senhor falou exatamente nesse sentido, né? Olha, ficar em casa poderia ser tão ruim, mas tem tanta coisa pior do que ficar em casa, porque nós estamos em casa, daqui a pouco a gente tem vida. Nós estamos cuidando, protegendo, abraçando a nossa vida. Então, sempre palavras sábias. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado também e desejo a todos, né, muita força, muita luz e vamos viver esse momento. Um dia vamos olhar para trás e vamos poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena porque a gente está aprendendo muito, muito. Um abraço a todos, paz e bem. Com certeza, muito obrigado, Frei Jaime Bétega, diretamente de Caxias do Sul, nos proporcionou quase esta meia hora de contato, de conversa com a gente aqui na programação da TV Serra, e o Frei Jaime sempre nos faz parar, refletir e, acima de tudo, nos dá uma injeção de muita esperança, de muito ânimo, de muita fé. A vida precisa ser cuidada, nós precisamos cuidar da vida. É verdade, antes desta pandemia do coronavírus, estava todo mundo correndo para cá e para lá, tudo era importante, menos o que deveria ser importante, que era a nossa vida. Então, Deus também nos deu esse sinal e nós precisamos entendê-lo e, ao mesmo tempo, nos reposicionar diante de tudo isso. Não há bem maior do que a vida. Por isso, cuidemos da nossa vida. E vejam que tempo em que tudo isso acontece, no tempo da Quaresma. Agora nós estamos entrando na Semana Santa também. Então vamos olhar para a nossa vida. Não nos queixemos, não vamos nos lamentar, porque tem muita coisa pior por aí. E a vida realmente é o nosso bem maior, é o nosso tesouro. Portanto, vamos cuidar da nossa vida. A todos vocês um grande abraço, até o nosso próximo programa aqui na TV Serra. A gente se encontra, cuidemos da nossa vida, é a nossa maior aplicação que nós poderemos fazer nesta passagem aqui pela Terra. Tenho certeza e convicção disso.